A história da morte de Jesus Cristo é um dos eventos mais impactantes e significativos da humanidade. Ela é narrada nos evangelhos com detalhes que nos fazem refletir sobre o amor, o sofrimento e a redenção. Neste vídeo, vamos explorar como foi a morte de Jesus, desde os momentos que antecederam sua prisão até o desfecho doloroso no Calvário. Tudo começou na noite em que Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Naquela ocasião, ele partiu o pão, representando seu corpo, e compartilhou o vinho, símbolo do sangue que seria derramado. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Ali, em profunda angústia, ele clamou ao Pai, dizendo: "Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha." Mateus 26:39. A intensidade emocional foi tamanha que Jesus suou gotas de sangue. Esse fenômeno, chamado hematidrose, pode ocorrer em momentos de extremo estresse. Isso demonstra a dimensão do sofrimento psicológico que Jesus enfrentou antes mesmo de ser preso. Pouco tempo depois, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, chegou com uma multidão armada para prendê-lo. O beijo de Judas foi o sinal combinado para identificar Jesus. Ele foi levado ao Sinédrio, o conselho religioso judaico, onde enfrentou acusações falsas e um julgamento marcado pela injustiça. Pedro, um de seus discípulos mais próximos, tentou defendê-lo inicialmente, mas depois negou conhecê-lo 3 vezes. Essa traição foi um dos muitos sofrimentos emocionais que Jesus enfrentou naquela noite. Após ser interrogado pelos líderes religiosos, Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos não encontrou culpa em Jesus, mas cedeu à pressão da multidão que clamava por sua crucificação. Antes disso, ele foi brutalmente açoitado. O chicote usado pelos soldados romanos tinha pedaços de metal e ossos que rasgavam a carne. Além da violência física, Jesus sofreu humilhações. Ele foi coroado com espinhos, colocaram um manto púrpura sobre ele e zombaram dizendo: "Salve, Rei dos Judeus." João 19:3. A coroa de espinhos perfurou sua cabeça, causando dor intensa e sangramento. Após a flagelação, Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz até o Monte Gólgota, também chamado Calvário. A distância era curta, mas o peso da cruz, combinado com o cansaço extremo e os ferimentos, o fez desabar. Simão de Cirene foi convocado para ajudá-lo a carregar a cruz. No Calvário, Jesus foi pregado à cruz. Os cravos, grandes e pontiagudos, atravessaram suas mãos e pés, prendendo-o à madeira. A crucificação era um dos métodos mais cruéis de execução usados pelos romanos, projetado para causar sofrimento prolongado. Suspenso entre o céu e a terra, Jesus enfrentou não apenas a dor física, mas também a zombaria daqueles ao redor. Alguns disseram: "Se és o Filho de Deus, desce da cruz." Mateus 27:40. Mesmo em meio a tanto sofrimento, Jesus orou: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Lucas 23:34. Durante 6 horas, Jesus permaneceu na cruz. À medida que o tempo passava, sua respiração tornava-se mais difícil. A posição na cruz fazia com que o corpo pressionasse os pulmões, forçando Jesus a erguer-se nos cravos para respirar. Ao meio-dia, algo extraordinário aconteceu. O céu escureceu. Por 3 horas, houve trevas sobre toda a terra, um sinal da gravidade daquele momento. Perto das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me abandonaste?" Mateus 27:46. Essas palavras expressam o peso dos pecados da humanidade que ele carregava sobre si. Pouco antes de sua morte, Jesus declarou: "Está consumado." João 19:30. Com essa frase, ele completou a missão de redenção que havia começado. Logo em seguida, entregou seu espírito ao Pai, dizendo: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Lucas 23:46.
No momento de sua morte, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava aberto a todos. Houve também um terremoto e alguns túmulos se abriram, testemunhando o poder do sacrifício de Jesus. Os soldados romanos que estavam presentes ficaram aterrorizados. Um deles declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. O corpo de Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, um discípulo secreto, e colocado em um túmulo novo. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada, enquanto guardas romanos foram posicionados para garantir que ninguém violasse o túmulo. Mas a história não termina aqui. A morte de Jesus foi o preço pago pelos pecados da humanidade, mas sua ressurreição, 3 dias depois, trouxe esperança e vida eterna para todos os que creem. A morte de Jesus não é apenas uma tragédia histórica, é um ato de amor incomparável. Ela nos lembra do sacrifício feito para que tivéssemos acesso à reconciliação com Deus. Sua entrega total inspira milhões de pessoas até hoje. Se você foi tocado por essa história, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário. Juntos, podemos levar a mensagem do amor de Cristo a mais pessoas.